Segundo livro de Crônicas, capítulo de número 1, versos de 7 a 13, diz assim: Naquela mesma noite apareceu Deus a Salomão e lhe disse: Pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu-lhe Salomão: De grande benevolência usastes para com Davi meu pai, e a mim me fizeste reinar em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa feita a Davi meu pai, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa deste povo, pois quem poderia julgar a este grande povo? Disse Deus a Salomão: Porquanto foi este o desejo do teu coração, e não pedistes riquezas, bens ou honras, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento são dados a ti. Te darei riqueza, bens e honras, quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá teu igual. Voltou Salomão para Jerusalém, na sua ida ao alto que está em Gibeão, de diante da tenda da congregação, e reinou sobre Israel. Primeiro eu preciso te dar cultura bíblica. Eu acredito que a imensa maioria que está aqui não tem essa cultura, não sabe o que está acontecendo aqui. Pode conhecer do texto, mas eu preciso lhe dar o que está acontecendo. O povo de Deus, ele tinha acabado de perder um grande rei, Davi. Davi foi um rei que por 40 anos uniu 12 tribos, 12 que eram considerados 12 filhos de Israel, os 12 filhos de Jacó. E aquele filho, eles viviam em briga, contenda, e havia um rei que havia sido antes de Davi, que não foi um bom rei. Aí assume o trono um garoto, menino, e ele assume, e ao assumir o trono, ele se torna um rei com grande poder bélico, porque ele conquista reinados através da força, ele cria estratégias de guerra e cria um exército poderoso. Davi foi o maior rei que Israel já teve. Se você hoje perguntar para um judeu qual o maior rei de Israel, eles dirão: Rei Davi. E aí morre Davi, começa a ter uma contenda entre os filhos de Davi para quem iria reinar no lugar do pai. Dois irmãos se degladiam, enfim, começa a dar problema, mas Deus escolhe Salomão. Salomão era novo, ele não era assim um primogênito, ele não era para ser o escolhido, mas Davi, sob a orientação de Deus, escolhe o mais novo, um dos mais novos. E Salomão, ao assumir o trono, ele assume, tudo bem, poderio. Ele assume, sim, um grande exército, mas ele assume interesses, pessoas, tribos. E aí como que faz? Ele não tinha força, ele nunca tinha ido numa guerra. Salomão não participou de guerra nenhuma. Ele foi criado por sacerdotes. Salomão não foi nem criado na casa de Davi. Quem criava Salomão eram pessoas muito mais ligados à religião do que ao poder bélico. E aí Deus aparece para ele, que nós estamos vendo, e ele fala: faz um pedido, faça o que você quer que eu te faça, me diga o que você quer. E ele pede e fala: olha, me dê sabedoria, eu sou muito novo, eu não vou dar conta. E aí, pelo texto que você está vendo aqui, Deus falou: porque você pediu sabedoria, porque você pediu isso e não pediu que morresse teus inimigos, não pediu dinheiro. Porque alguém pode dizer: mas ele era rico. Gente, mas tem gente que é rica e quer ser mais rico ainda. Tem gente que é poderoso e quer ser mais poderoso ainda.
Porque você pediu sabedoria para conduzir meu povo, eu vou te dar sabedoria, eu vou te dar dinheiro, eu vou te dar longevidade e eu vou te dar paz. Então hoje eu quero trabalhar o tema: qual o seu pedido? O que você quer que Deus te faça? Porque se eu souber, ou se você definir o que você quer que Deus te faça, vai definir muito da tua relação com Ele. A sua relação com Ele, porque todos nós, o Senhor cuida do meu filho, o Senhor cuida da minha saúde, o Senhor cuida das minhas finanças, o Senhor cuida do meu casamento, Senhor isso, Senhor aquilo. Então hoje, qual que é a minha expectativa? Ao terminar o culto, eu ter consciência dos pedidos que eu faço a Deus e como fazê-lo. É essa a ideia do culto essa noite. Mas para isso eu preciso contextualizar, porque eu vi aqui a história de Salomão. Mas agora eu quero falar da tua história. Eu quero trazer isso daqui de 3.000 anos, mais ou menos, para trás, para agora, século 21, outubro 2021. É para a tua vida que me interessa. E antes de eu começar a pregar, eu preciso deixar algumas coisas, desconstruir elas na sua mente, porque senão você vai achar aquela pregação, sabe aquela pregação morninha? O que você quer que eu peça? Pede isso, pede aquilo outro. E eu preciso primeiro desconstruir algumas coisas, porque talvez você não esteja vendo isso. Se você estivesse no lugar de Salomão, o que você pediria? Não era mais fácil pedir que morra todos os meus inimigos, já que o Deus é poderoso? Não era mais fácil pedir que prosperidade e longevidade, viver muito e bem? E por que ele pediu isso? Então eu queria fazer agora, lembra que eu falei que ia precisar de vocês? Eu queria pedir para todos ficarem de pé, por favor. Você que pode, obviamente, né? Se não puder, não tem problema. Eu vou fazer um teste com você. Vamos ver se você está bom de pedido, tá? Imagine que você e sua família estejam no deserto, 5 dias, sem água, sem comida. De repente, sei lá, caiu algum avião lá e você está no meio do nada, calor causticante, o negócio pegou feio. Você está lá com a sua família no meio do deserto. Eu vou fazer um pedido, eu vou fazer algo. E se você concordar com o pedido que eu fosse fazer, você senta. Eu acho que eu faria o mesmo pedido. Aí você senta. Uma vez que você sentou, você não pode pedir outro, porque Deus falou, um pedido. Faça um pedido. Ok? Se eu estivesse no deserto, se você estivesse no deserto, o que você diria? Você pediria, Senhor, que jamais falte água aqui. Que não me falte água a mim e a minha casa. Enquanto eu estiver aqui, que jamais falte água. Quem faria esse pedido? Pode sentar. Nós temos alguns que já sentaram, perceberam que a água é fundamental. Isso, os que sentaram, agora eu vou fazer, esquece, esses já pediram. Agora o segundo, diria assim, Senhor, que o Senhor mande nuvens em cima de mim, que essas nuvens sejam abundantes de água, que não apenas eu tenha água, mas que eu tenha proteção, enquanto a minha família estiver aqui, enquanto eu estiver aqui, que jamais o sol continue desse jeito, porque as nuvens me cobrirão e elas fornecerão a água que eu quero. Quem faria esse pedido? Pode tomar assento. São pedidos justos, não são? Pedidos justos. E quem faria? Agora nós temos bem menos gente. E quem faria o seguinte pedido? Senhor, Tu és poderoso para fazer todas as coisas que eu te pedi. Então eu te peço, arranque-me daqui. Tire minha família deste lugar. Esse lugar não foi preparado para mim.
O Senhor é poderoso para me transportar daqui e me levar para outro lugar, não sei como. Quem faria esse pedido? Os 3 pedidos são válidos. Concordo? Os 3 pedidos são válidos. Pastor, por que você fez isso? Porque essa brincadeira não é uma brincadeira. Porque há uma diferença enorme, querido, entre uma mentira e um engano. Como eu combato uma mentira, Nelson? Com uma verdade. Se alguém disse, você foi, eu te vi lá. Aí eu pego o pastor Paulo e digo, estava eu, pastor Paulo e o Maicon junto. Como eu podia estar lá se estava eu, o pastor Paulo e o Maicon? Você viu alguém parecido comigo, mas não era eu. É uma verdade. Então eu combato uma mentira com uma verdade. Basta, simples. A verdade escancara uma mentira, arrebenta com ela. Mas e o engano? E o engano? Alguém que possa ter me visto de longe, não sabe se foi eu, se não foi, não tem coragem de afirmar, mas acho que foi, acho que viu pelo porte. Então a maioria das pessoas, quando a gente está pregando, quando eu falo de uma verdade para combater uma mentira, é fácil, irmão. Eu vou com isso e digo, olha, é assim, acabou. Mas por que tantas seitas ficam? Por que tantas igrejas estranhas ficam? Porque elas fornecem o engano. O engano tem aparência de verdade. Só que eu não vou conseguir combater. Por que as primeiras pessoas sentaram na hora que falou de água? Porque a água é fundamental. Mas se eu fizesse só o pedido da água, eu morreria no deserto, porque eu precisava de comida. Não basta só água. O segundo grupo de pessoas, de fato, a sombra melhora. Agora, se eu não tivesse feito isso, e tivesse terminado o nosso ensaio só na primeira questão, as pessoas que ficaram de pé dizem, poxa, eu podia ter pedido mais coisas. E esta noite, eu vou trabalhar a sua consciência do que é pedir para Deus. Porque senão eu vou ficar pedindo água, sendo que eu poderia pedir, Senhor, me tira deste lugar, tira minha casa, esse lugar não é para mim. O Senhor é poderoso para arrancar, arruma um avião passando por cima, um carro pelas essas areias, e me leve embora daqui. Essa noite eu acredito que será muito útil para você, a sua relação, o seu relacionamento com Deus. E vamos tirar tudo daqui, da palavra de Deus. Se você ficar um pouquinho atento, eu tenho meia hora para poder fazer isso com você. Posso fazer? Vamos lá, vamos ver o que esse cara fez, por favor. Agora eu vou desconstruir alguns enganos que talvez estejam na sua mente. Alguns enganos. Olha o verso de número 8, por favor. Quando Deus pergunta, o que você quer que eu faça? O que você quer que eu te dê? Respondeu-lhe Salomão, de grande benevolência usastes para com Davi meu pai, e a mim me fizeste reinar em seu lugar. Olha só, a primeira coisa que você precisa entender, Salomão não quis trabalhar no lance do eu mereço. Ele disse, Senhor, o Senhor foi muito bom para mim. Mais ou menos ele estava dizendo o seguinte, Luana, Senhor, como que eu posso te pedir uma coisa, se o Senhor ajudou meu pai, e se eu nem merecia? Mais ou menos ele estava dizendo, eu não era nem o primogênito, eu sou mais novo. É graça. Porque algumas pessoas, quando pedem, de alguma maneira na mente delas, elas acham que merecem. Então a relação dela no pedido é, me dê porque eu mereço. Eu mereço. E não, Salomão já começou desconstruindo essa ideia. Quando foi fazer o pedido, a base do pedido é, eu não mereço. Nessa coisa o Senhor foi muito bom. Como pode? Tem pessoas que chegam a acreditar que Deus as deve. Eu vou lhes provar.
Algumas pessoas chegam a dizer para mim: pastor, faz 2 anos que eu não bebo, faz 2 anos que eu não fumo, faz 2 anos que eu não uso drogas, e olha a minha vida. Dá-se a impressão de alguém falando desse jeito, é que não só ele não merece, ele merece ter o pedido alcançado, como questiona a Deus com os seus méritos e dando a intenção, a impressão ou a convicção de que Deus lhe deve. Eu dizimei, bem falou o Wagner, eu dizimei, então o Senhor vai ter que me abençoar esse mês. Como isso? Acho que você vai conseguir fazer troca? Com Deus eu não barganho. Então, você quer fazer um pedido, quer entender a sua relação com Deus, alguém merece alguma coisa. Somos de fato, melhoramos, de fato. E sabe qual que é o problema para um pastor que prega o evangelho de verdade? É que, Patrícia, eu não tenho como te ensinar, porque a Bíblia não ensina, e todas as pessoas querem fazer algo para ter a certeza que com elas fazendo, Deus tem que fazer. Eu já vi gente, pastor, dizendo: se Deus não fizer, eu como essa Bíblia. Como isso, cara? Como esse negócio? Eu não estou entendendo. Se ele fizer, é Deus. Se ele não fizer, é Deus, porque o que ele prometeu para mim foi a morada eterna. Agora, obviamente, ele é um pai bom, pai maravilhoso, um pai amoroso, que nos enche de mimos. De fato, nós somos pessoas agraciadas, abençoadas, mas pelo amor de Deus. Vai fazer um pedido para Deus, vai entrar no tal do mérito. Eu conheço pessoas que dizem: há 30 anos eu sirvo ao Senhor. Queridos, 30 anos, na verdade Deus quer o teu coração. Se você se arrepender hoje, e hoje você entregar a sua vida, a alegria no céu por um pecador que se arrepende. Desculpa, o que é isso? Está contando, que história é essa? Você está contando, ele não. Ele não está contando. Então aqui, qual é o perigo? Qual o perigo do engano? É eu levar o meu pensamento. E você sabe o que acontece? Quando nós pregamos isso, a gente olha para o olhinho de algumas pessoas, o cara fala: não sei não. Aí ficou difícil, porque eu não preciso fazer esforço nenhum. Salomão não fez esforço nenhum. Salomão não merecia nada. Não era o primogênito, não era o mais influente, mas foi aquele que Deus escolheu. E Deus te escolheu. Deus escolheu você, amém? Então eu não posso entrar naquela de dizer: eu mereço. Consegue compreender esse primeiro ponto? Consegue fugir desse engano na hora que for fazer o pedido? Consegue? Então nós vamos aprender o segundo engano, que eu não posso cometer. Olha por favor o verso 9. Agora pois, ó Senhor Deus, cumpre-se a tua promessa feita a quem? A Davi, meu pai, porque tu me constituísse rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Olha que top, Rose. Olha como as pessoas faltam compreender isso. Salomão lembra Deus. Não sei se a palavra seria lembrar Deus. Talvez está me faltando talento para usar uma palavra melhor. Mas ele chega diante de Deus e diz: Senhor, o Senhor prometeu ao meu pai Davi que sobre o trono dele sempre haveria um descendente, porque essa é a promessa que Deus fez para Davi, Davi ainda vivo. Por Davi, jamais faltará um filho teu no trono de Israel. E aí Salomão diz: eu sou filho daquele que o Senhor prometeu. Não é por causa de mim, é por conta da promessa que o Senhor fez para Davi. Olha para mim, eu sou pequeno, eu sou novo, e ele era novo, irmãos. Ele era inexperiente, ele não era guerreiro, irmão, ele nunca precisou lutar uma guerra. Salomão não teve nenhuma guerra, vai.
teve os seus defeitos, teve os seus erros, mas aquela coisa do rei guerreiro, Davi precisava ser. Salomão não. Então, entenda uma coisa. Às vezes a pessoa quer que Deus faça aquilo que Deus não disse que faria. O pastor Paulo citou. Parece tipo assim, faltou fé. Faltou fé para o pai daquele garoto. Como faltou fé pelo pai daquele garoto? O pastor Paulo explicou a vida dele. Naquele momento, levar aquele garoto para o céu foi um presente mesmo. Pelas algumas situações que aconteciam naquela vida. Então, assim, são situações que você olha, e quando eu for fazer um pedido, há uma promessa que Deus me fez essa promessa. Eu estive conversando com a senhora anteontem, nós evangelizamos uma pessoa que estava cuidando de nós, sendo cuidadora de nós no local que nós estávamos. Deus sempre coloca nós no lugar certo, para a pessoa certa, e nós pudemos orar e ela chorar. Eu disse: querida, quantos anos você tem? Ela disse: 49. 49, o esposo dela havia falecido o ano passado de aneurisma, não foi de Covid, foi de aneurisma. Eu disse: querida, ore para Deus preparar um esposo para você, porque você ainda é nova, e está na palavra, que as novas se casem, ore para Deus, é promessa de Deus. Os olhinhos dela se encheu de lágrimas. Não, você não está errada. Imagine essa senhora dizendo: Senhor, o Senhor sabe que eu não quero terminar meus dias sozinho. E o Senhor me prometeu que eu, sendo nova, eu poderia reivindicar, ou querer, ou desejar, ou te pedir um esposo. Ela estaria orando pela promessa que Deus fez. Agora, entenda, algumas pessoas oram imaginando que Deus mudaria a sua decisão. O irmão Wagner usou a palavra que está lá em 1 João, que se eu orar sobre a vontade dele, sobre a vontade de Deus, ela vai se cumprir, porque eu me ponho de joelhos diante da vontade de Deus, as promessas de Deus, por aquilo que Deus está fazendo, ou por aquilo que Ele prometeu fazer. E você precisa entender isso, porque senão a relação de oração vai ser uma oração de reclamação, não de clamar, é uma coisa de reclamar. Então você entenda isso. A primeira situação é: eu estou orando porque eu não mereço, mas Deus é bom. A segunda é: Ele me prometeu, Ele é bom, a bondade não está em mim. Não é sobre a minha bondade, é sobre a bondade dEle. Nunca fui eu, sempre foi Ele. Aí eu estou diante, porque imagina Salomão falou: ei Deus, o Senhor acertou a mão mesmo, hein? O Senhor é esperto mesmo, escolheu o cara certo, Deus. Bem que eu percebi desde cedo que o Senhor já me olhava de forma diferente. Deixa comigo agora. Se ele falasse isso, Deus já reprovaria. Você percebe que todo o crédito, Salomão já preparou o terreno para ser de Deus. Não mereço, não tenho competência, mas o Senhor prometeu para o meu pai, então sobre a promessa do teu pai, então eu reivindico alguma coisa, e nós vamos falar isso. O segundo engano, você consegue entender isso? Posso passar para o terceiro engano? E aí nós começamos. Vamos lá, olha o verso 10. Aqui eu gostaria de uma atenção ainda maior. Olha o que esse cara fala: dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa deste povo, pois quem poderia julgar a este grande povo? Então, o terceiro engano: imagina a esposa que ora pelo marido que bebe. Então, se ela ora e fala: Senhor, eu não aguento mais este homem, eu mereço algo melhor, ele não se converte, meu casamento está ruim, não está bom, o Senhor não está vendo a tua serva, o que ela passa. Agora, Salomão, quando ele foi orar, o que ele fez? Quando ele foi pedir, ele disse: Senhor,
eu preciso de sabedoria e de conhecimento, porque tem um povo teu que precisa se beneficiar com as minhas decisões. Não é por conta de mim, é por conta do povo teu, do teu povo. Aí que está a questão, aonde está o engano, aonde está o erro? Se aquela esposa orasse pelo marido da seguinte forma: Senhor, o Senhor me prometeu, o Senhor me permitiu que casasse com ele, na quantidade que ele anda bebendo, Senhor, ele vai passar mal, vai fazer mal a ele isso. Senhor, eu oro pela saúde dele, eu oro pela libertação dele. Senhor, ele está prisioneiro, Senhor. Do jeito que ele é infeliz. E ele tenta ser feliz nessa maldita maconha, nessa maldita bebida, nessa maldita situação. Senhor, o meu marido é muito mais do que um maconheiro. O meu marido é muito mais do que um bêbado. O meu marido será e é um filho teu. Foi o que Salomão disse. A oração dele, o pedido dele, não foi conhecimento e sabedoria para se livrar dos problemas, foi por conta do outro. Foi por conta, ele estava intercedendo, ele estava pedindo, ele estava clamando em favor do povo de Deus. Quantos pais, quantas mães, às vezes oram e falam o seguinte: Senhor, eu não aguento mais meu filho dá muito trabalho para mim, é muita vergonha, é muita humilhação. Senhor, meu filho, o Senhor não veio, eu não estou aguentando mais. Se fosse Salomão, na mesma perspectiva que Salomão nos deu, ela faria a seguinte oração: Senhor, o Senhor me prometeu um filho, o Senhor me deu. O Senhor me prometeu uma filha, o Senhor me deu. Senhor, Ele é mais que isso, ela é mais que aquilo, Ele é isso, ela é aquilo, porque foi a promessa do Senhor. Não tem a ver comigo, não tem a ver com o meu cansaço, não tem a ver com a minha humilhação, não tem a ver com quantas noites eu passo acordado, ou você passa acordado orando por ele ou ela. Tem a ver com ele ou ela. Porque Deus está pedindo, Salomão está pedindo sabedoria e graça não para ele, está pedindo para a família, para o povo. Então, vou orar por um pai. Deus, olha o meu pai, eu não aguento mais, meu pai me envergonha na frente dos outros. Não, ore pelo teu pai, ore para que os olhos dele se abram, para que os olhos da sua mãe se abram, para que você possa enxergar a grandeza, para que eles possam enxergar a mesma grandeza que você está vendo. É dessa forma. Aí se você olhar e falar: poxa, eu não faço a oração desse jeito, pastor. 3 enganos que hoje você vai precisar resolver. Não é pelos teus méritos. Você receberá as promessas que Deus te fez. E as promessas que Deus te fez, além de beneficiar você, principalmente beneficiará os outros. Primeiro, Deus trabalha em mim, Celino. Depois, através de mim. As pessoas querem que Deus trabalhe nos outros, mas não nelas. Elas esperam que Deus faça alguma coisa nos outros, sem antes fazer nela. Porque fazer em nós, é a história que a Márcia começou o culto. É o oleiro, vai pegar o vaso, vai amassar o vaso, vai preparar ele, para deixar no ponto que Deus quer que eu ponha. Agora vamos ser sinceros. Aquela cena, daqui de cima, a hora que eu disse, que eu falei a terceira proposta: tire-me daqui. Aqueles que sentaram primeiro, quando pediram água, falaram: putz, meu Deus, fiz caca, pedi só água, podia ter pedido tudo para Deus. Por que eu fui pedir só água? Podia ter pedido para: faz isso aqui virar um oásis, faz isso aqui virar uma floresta, faz isso aqui virar um shopping center. Deus é poderoso. Mas o engano te fez fazer pedidos que não eram tão legais. E hoje eu te trouxe 3 situações em que, se você ainda continuar no engano, Deus vai ouvir os teus pedidos, mas necessariamente não vai responder os teus pedidos, porque eles são exclusivistas, porque Ele vai fazer de você
O centro da situação e o centro de tudo é Deus e Ele não divide o reino dEle, a glória dEle com ninguém. Senão algumas pessoas vão achar que foi Ele ainda. Foi por causa da minha oração que meu filho melhorou. Olha isso. Foi por causa da minha oração que aquela pessoa curou. Foi por causa disso ou daquilo outro. E agora eu termino. Eu tinha um compromisso com você, tenho um compromisso com você de tempo. E aí é importante o verso de número 12. Aí eu fecho essa mensagem. Deus respondendo a Salomão: sabedoria e conhecimento são dados a ti. E te darei riquezas, bens e honras, quais não teve nenhum rei antes de ti. E depois de ti não haverá teu igual. Conhecimento e sabedoria. Dois princípios que é o que eu devo pedir para Deus. Conhecimento e sabedoria. Conhecimento eu consigo aprender com as pessoas. Eu consigo aprender na escola. Eu consigo aprender com o pastor. Consigo aprender com meu pai. Consigo aprender com a minha mãe. Consigo aprender até com a criança. Conhecimento é algo que uma leitura de um bom livro, um livro interessante, participar de uma palestra te ajuda. Conhecimento é algo importante. Conhecimento te fará sentir menos dores e errar menos. Conhecimento que você pode ter inclusive dos teus próprios erros. Eu olhei, vi que errei e disse: ó, eu não vou errar de novo da mesma forma que eu errei há um mês, há um ano, há 10 anos, há 20 anos. Não posso errar. Isso é conhecimento. Mas ainda pode ser melhor. Eu posso olhar para o erro do outro, e dizer: eu não vou errar como o outro errou. Eu não vou interpretar da mesma forma que ele. Eu vou ver o que ele errou, vou ver as consequências e vou aprender. É difícil alguém assim, mas eu posso. Eu vejo alguém, eu vejo um irmão meu fazendo bobagem e colhendo da bobagem. Por que eu preciso fazer igual? Eu vejo um irmão da igreja fazendo bobagem. Por que eu preciso fazer igual? Eu vejo a história da minha mãe e do meu pai, que erraram em tal situação. Por que eu preciso fazer da mesma maneira? Não preciso. Eu adquiri conhecimento com o erro dos outros. Eu posso adquirir conhecimento de várias maneiras. Agora, sabedoria não. Sabedoria não se ensina na escola. Não tem curso para ser sábio. Tem curso para ensinar os outros. Mas sabedoria é algo divino. Sabedoria só vem de Deus. Tem pessoas que têm o 3º ano de grupo e são mais sábias do que o doutor pós-graduado em alguma coisa. O doutor sabe muito, conhece muito, mas sabedoria não. Sabedoria pode ter aquele matuto lá do sítio, que com o seu jeitão disse: isso aqui eu não faço, isso aqui não vai dar certo. É melhor ter calma. Não vou tomar a decisão enquanto estiver nervoso. Vou esperar. Não posso ficar esperando demais. Sabe aquela coisa? Isso é sabedoria. Pastor, mas aí danou tudo. Da mesma forma que Salomão pediu conhecimento, e conhecimento eu aprendo, eu posso pedir sabedoria. Tiago capítulo 1 diz assim: peça aqueles que necessitam, peça a Deus sabedoria, que dá a todos, liberalmente. Tiago capítulo 1, sem nada lhe impropor. Ele não cria condição. Você vai ter sabedoria só se me pedir de joelho, só se me pedir sentado, só se me pedir depois que você parar de fazer bobagem. Não, ele só diz uma situação: peça com fé. Sabe por que eu peço sabedoria com fé, irmãos? Porque eu sei que não consigo ela sozinha. É muito fácil ter fé nisso. É muito fácil olhar e ver a minha vida e dizer: se não for de Deus, eu não saio dessa. Se não for de Deus, eu não consigo.
Eu preciso da resposta tua, Senhor. Eu quero a tua resposta. Eu não quero a resposta nem deste, nem a minha. Eu quero a tua resposta. Sabedoria. E olha que lindo. Esse garoto pediu sabedoria para conduzir o povo, para saber julgar o povo, para saber ser rei sobre o povo. Será que hoje, se agora eu descer do trono do eu posso, eu mereço, é comigo, eu estudei, eu fiz curso, eu isso, ou eu aquilo, e eu entrar na humildade que eu preciso ter, de dizer: Senhor, tudo eu fiz, tudo eu me preparei, mas eu sei, Pai, que o Senhor me dá porque o Senhor me prometeu dar. O Senhor me dá porque o Senhor é bom. O Senhor me dá porque o Senhor é um Deus zeloso e cuidadoso comigo. E eu preciso dessa resposta, Senhor. Eu preciso da tua ajuda aqui. E sabe qual vai ser a resposta de Deus? Quando Ele olhar no teu coração. Vamos voltar aqui. Olha o verso 12. Sabedoria e conhecimento são dados a ti, e te darei riqueza, bens e honras, as quais teve nenhum antes de ti, e depois de ti não haverá. Deixa eu voltar aqui, não é que não. Não, verso 11, perdão, verso 11. Disse Deus a Salomão: porquanto foi este o desejo do teu coração. Olha aqui no verso 10, ele pede sabedoria e conhecimento. Disse Deus a Salomão, verso 11: porquanto foi esse o desejo do teu coração. E aí eu preciso chegar aqui no final, é onde eu quero chegar. Não é com palavra, querido. Não é com palavra. É interior. Não é dizer: agora então eu já sei o esquema de fazer o pedido para Deus. Peguei, mestre, captei a sua mensagem. Não, Ele vai olhar o teu coração. O que está dentro do teu coração. Se você ora pelo teu esposo porque você quer acabar com o teu problema, ou você quer ajudar ele para terminar o problema dele. Se você ora pelo um filho para acabar com o seu problema, ou para resolver o problema do filho. Se você ora pelo emprego, vou imaginar que o cara quer um aumento. Não é mais fácil orar para que o patrão produza, prospere, e que ele seja muito próspero, e que ele reconheça essa prosperidade em você e te aumente o salário. Agora Ele vai olhar o teu coração, Ele vai ver o teu coração, não é conversa. O Wagner também usou aqui essa noite. Deus não está preocupado com o que eu falo, mas o que está dentro de mim. O que está dentro de mim. Senhor, o Senhor sabe que eu não mereço. Até hoje eu achava que eu podia trocar, barganhar contigo, mas hoje eu aprendi, Senhor, que não é isso. Eu aprendi, Senhor, que na verdade o Senhor me dá, não porque eu mereço, o Senhor me dá porque o Senhor é bom, e o Senhor me dá para que o que o Senhor me dá possa ser repartido com outras pessoas na minha casa, na minha família, nos meus negócios, e assim nós vamos impactando o coração de Deus, e Deus não terá nenhum problema em te abençoar, porque você fez o pedido certo, da forma certa, e hoje nós aprendemos. Pastor Paulo, vamos nos posicionar. Então eu quero fazer uma pergunta: qual é o teu pedido? O que você quer? Você quer a cura? Por quê? Você quer prosperidade? Por quê? Você quer paz? Por quê? Você quer a solução de uma coisa que está pegando demais na sua vida? Por quê? Este rapaz, este rei, nos ensinou hoje 3 enganos que eu não posso continuar a fazer, porque em continuando a fazer, eu ainda não terei a resposta de Deus, porque primeiro Ele limpa o meu coração, porque senão aquilo que eu pedi vai servir para me distanciar ainda mais do Senhor. Eu queria que você inclinasse sua cabeça, enquanto nós louvamos ao Senhor. Você
faz uma oração, faz os seus pedidos a Deus. Enfim, aumente a sua relação com o Senhor.